Minha amiga me colocou como fiadora, sem eu saber. Eu juro que se alguém me contasse essa história, eu ia achar que era exagero. Só que aconteceu comigo, e até hoje eu não sei se eu rio ou se eu choro. Tudo começou com a Thalita. A Thalita era minha amiga de anos, daquelas que você conhece desde a época da escola, sabe? A gente tinha aquelas histórias de infância, várias fotos antigas juntas, e até nossas mães eram amigas. Eu confiava nela de olhos fechados. Se alguém me perguntasse na época quem era a pessoa que eu mais confiava para dividir uma senha de cartão, provavelmente eu teria dito o nome dela. E olha a ironia do destino. A Thalita sempre teve um jeitinho, como eu posso dizer, de resolver as coisas dela com jeitinhos meio tortos. Ela nunca foi exatamente criminosa, claro, mas era aquela pessoa que fazia umas gambiarras para tudo. Tipo falsificar atestado para faltar no trabalho, mentir que o carro quebrou para não ir em aniversário de gente que ela não queria ver. Essas coisinhas que a gente sempre deu risada, mas que olhando agora, era um baita sinal de alerta que eu ignorei completamente. O problema é que, de uns tempos pra cá, ela tinha começado a falar de um tal apartamento novo que ela queria alugar. Um lugar lindo, super bem localizado, com varanda gourmet e tudo. Toda vez que a gente se encontrava, ela vinha com aquele papo de ai, tô cansada de morar de favor, preciso do meu canto, tô buscando minha independência. Eu super apoiava, claro. Até porque ela morava com a tia há anos e já estava mesmo na hora de ter o próprio espaço. Só que teve um detalhe que eu não sabia. Um detalhe que só fui descobrir tarde demais. Um belo dia, eu estava na minha casa de boa, assistindo série e comendo pipoca, quando meu celular tocou. Número desconocido. Eu quase não atendo número desconhecido, mas nesse dia eu atendi. Do outro lado da linha, uma voz toda formal. Boa tarde, senhora Mariana? Aqui é da administradora X Imóveis, tudo bem? Precisamos confirmar algumas informações sobre o contrato de locação do apartamento da senhora Thalita Silva. Na hora eu gelei. Primeiro, porque eu nem sabia que a Thalita já tinha fechado com algum apartamento. Segundo, por que diabos a imobiliária estava falando comigo? Eu perguntei toda educada o que eu tinha a ver com o contrato dela. E foi aí que veio a bomba. A mulher da imobiliária, com a maior naturalidade do mundo, me solta. É que a senhora consta como fiadora do contrato. Estamos finalizando a análise da documentação e precisamos apenas confirmar algumas informações pessoais, como seu rendimento mensal, comprovante de residência, essas coisas. Eu juro que fiquei uns bons segundos em silêncio, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. Fiadora? Quando? Como? Que horas? Quem me consultou? Quem me pediu autorização? Eu só consegui perguntar para a moça: desculpa, fiadora de quê, exatamente? A mulher então me explica todo o rolê. Um contrato de aluguel, de um apartamento no bairro tal, que era exatamente o bairro que a Thalita tanto sonhava morar. E segundo os documentos entregues, eu era a fiadora. Meu nome, meu CPF, meus dados tudo certinho lá no sistema deles. Na hora eu comecei a tremer. Pedi para ela me mandar uma cópia do contrato, porque eu queria ver isso com os meus próprios olhos. Enquanto eu esperava o e-mail da imobiliária chegar, meu coração estava disparado. Eu só conseguia pensar numa coisa. Como assim, gente? Que brincadeira era essa? Eu nunca assinei nada. Eu nunca fui nessa imobiliária. Eu nunca aceitei ser fiadora de ninguém, muito menos da Thalita. Para completar, o pior pensamento me veio na cabeça. E se ela tivesse falsificado a minha assinatura? Eu tentava me convencer de que não, que devia ter algum mal-entendido, mas lá no fundo eu já sabia que ia dar ruim. O e-mail chegou. Abri tremendo. E lá estava o bendito contrato, com uma folha de cadastro e a minha assinatura. Uma assinatura tão parecida com a minha que me deu um embrulho no estômago. Na hora eu tirei print, salvei tudo, e já comecei a pensar no que fazer. Antes de qualquer coisa, resolvi ligar para a própria Thalita. Ela atendeu no segundo toque, toda alegrinha. Oi, amiga. Que saudade. Como você tá? Eu respirei fundo e fui direto ao ponto. Thalita, por acaso você me colocou como fiadora de um apartamento, sem me avisar? E o silêncio dela do outro lado da linha foi a maior confirmação que eu podia ter. Ela demorou tanto para responder que eu tive certeza absoluta. Ela tinha feito exatamente isso. E foi aí que o barraco começou. Quando eu digo que o silêncio da Thalita depois da minha pergunta foi ensurdecedor, não é força de expressão. Foram uns bons 10 segundos de um vazio absoluto na ligação. Eu fiquei só ouvindo o barulhinho de fundo. Parecia que ela tinha parado de respirar. Até que ela soltou um então, amiga, sobre isso.
com aquela voz mole dela, que eu já conhecia bem. Era o tom que ela usava sempre que fazia alguma cagada monumental e não sabia como começar a explicar. Eu já senti meu sangue subindo e respondi na lata. Thalita, por favor, me explica agora que história é essa de eu ser fiadora do teu aluguel. Ela começou a gaguejar, a falar que ia me explicar tudo pessoalmente, que não era bem assim, que eu estava nervosa à toa. Eu fui ficando cada vez mais irritada. Disse para ela que não, que eu queria saber naquele exato momento o que estava acontecendo. E ela, tentando bancar a sonsa, veio com um discurso ridículo. Ai amiga, é que foi tudo muito rápido, sabe como é, né? Eu estava lá na imobiliária, a corretora falou que eu precisava de uma fiadora com renda fixa, e aí eu lembrei de você, mas foi só para facilitar a aprovação, sabe? Eles nem iam ligar para confirmar. Nessa hora eu fiquei sem saber se ria da cara de pau dela ou se gritava. Thalita, pelo amor de Deus, você falsificou a minha assinatura num contrato de aluguel. Você tem noção da gravidade disso? Isso é crime. Ela tentou minimizar. Ai, amiga, mas é só um papel. Você sabe que eu sempre pago minhas contas. Nunca ia te dar prejuízo. Eu dei uma gargalhada nervosa. Querida, não é só um papel. Se você atrasar um mês de aluguel, adivinha para quem a imobiliária vai ligar cobrando? Para mim. Se você for despejada, é no meu nome que vai cair a dívida. Ela continuava tentando me convencer de que não era nada demais, como se fosse normal sair por aí falsificando a assinatura das amigas. Disse que tinha feito isso no momento de desespero, que se ela não conseguisse aquele apartamento, ia ter que continuar morando com a tia, e que eu devia entender o lado dela. A vontade que eu tinha era de desligar o telefone na cara dela, mas eu sabia que precisava manter a calma para resolver aquilo direito. Desliguei a ligação e fui direto abrir o WhatsApp para contar tudo para minha mãe. Porque, claro, minha mãe conhecia a Thalita desde pequena, e eu precisava de um conselho urgente. Mandei os prints do contrato, contei a história toda e a resposta da minha mãe veio em caixa alta. Você tem que ir na polícia agora. Só que antes de fazer qualquer coisa, eu decidi que precisava confrontar a Thalita pessoalmente. Chamei ela para tomar um café no shopping no dia seguinte, e ela apareceu com aquela cara de sonsa que só ela tinha. Veio toda sorridente, me dando abraço, como se nada tivesse acontecido. Eu fui direto ao ponto, joguei o contrato impresso em cima da mesa e disse: explica isso aqui direito, Thalita. E ela, com aquela carinha de coitada, começou a fazer o maior drama. Amiga, eu tô passando por um momento tão difícil. Você sabe que minha tia quer que eu saia de casa, e eu já tinha perdido outros apartamentos porque ninguém queria ser meu fiador. Eu sabia que se eu pedisse para você, você ia falar não. Então eu pensei, por que não facilitar as coisas? Eu só queria realizar meu sonho. Eu fiquei olhando para ela, completamente chocada com a falta de noção. Ela estava querendo me fazer sentir culpada. Como se o problema fosse meu por não querer ser fiadora dela. E o pior, ela realmente achava que a justificativa dela fazia sentido. Eu respirei fundo e disse: olha, eu entendo que você queira sair da casa da sua tia, mas você não tem o direito de me envolver nesse tipo de problema sem minha autorização. Isso é falsidade ideológica, é crime. Eu posso te denunciar por isso. Ela começou a chorar no meio do café. Juro por Deus, a cena foi digna de novela. As pessoas das mesas ao lado começaram a olhar, teve gente cochichando, uma senhora até me olhou feio, achando que eu estava brigando com uma pobre garota indefesa. A Thalita, com os olhos cheios de lágrima, dizia: amiga, por favor, não faz isso comigo. Eu não sabia que ia te causar problema, eu só queria conseguir meu cantinho, só que para mim já tinha passado todos os limites. Saí do café furiosa e fui direto para casa. Passei a noite inteira sem dormir, pesquisando na internet sobre os riscos de ser fiadora, os direitos legais e o que eu podia fazer naquele caso. Quanto mais eu lia, mais eu ficava desesperada. Porque a verdade é que, mesmo sem ter assinado de verdade, o fato dela ter falsificado minha assinatura e apresentado meus dados verdadeiros na imobiliária fazia com que o contrato parecesse 100% legítimo. Se eu não tomasse uma atitude logo, eu podia acabar com o nome sujo e até com processo nas costas se ela deixasse de pagar o aluguel. No dia seguinte, acordei com uma notificação no celular. Era um e-mail da imobiliária. Eles estavam solicitando os meus comprovantes de renda e residência para finalizar o contrato. Foi aí que eu percebi que a bomba estava prestes a explodir de vez. Eu precisava resolver aquilo o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. E foi aí que eu decidi. Eu ia na imobiliária pessoalmente. Chegou a hora de encarar essa história cara a cara. No dia seguinte, eu já acordei com sangue nos olhos. Tomei banho, me arrumei,
Coloquei aquela roupa que me dava mais cara de advogada, mesmo sem ser, e fui direto para a imobiliária. No caminho, eu já fui ensaiando mentalmente todos os discursos possíveis. Na minha cabeça, eu ia chegar lá, bater na mesa e falar: essa assinatura é falsa, e eu exijo que retirem meu nome desse contrato agora. Mas, claro, a vida real nunca é tão simples quanto a gente imagina. Cheguei na imobiliária e fui atendida por uma moça toda simpática, com aquele sorriso automático de quem já está no piloto automático desde as 8 da manhã. Expliquei quem eu era e o motivo da minha visita. Quando falei meu nome completo, ela abriu um sorriso ainda maior e disse: "Ah, você é a fiadora da Thalita. Que bom que veio. Estamos só aguardando seus documentos para concluir o processo." A vontade que eu tive foi de rir da ironia. "Então, é justamente sobre isso que eu preciso falar com vocês", eu disse, tentando manter a calma. Ela me levou até uma salinha com ar-condicionado tão gelado que parecia que eu estava dentro de um freezer. Sentei. Ela abriu o sistema no computador e puxou o contrato na tela. E lá estava o meu nome, o meu CPF, meu endereço, meu telefone, tudo. Pedi para ver a via física do contrato. Ela pegou a pasta e me entregou. Quando eu olhei para minha assinatura falsificada, me deu um embrulho no estômago. Era uma imitação tão mal feita que até um grafólogo amador ia perceber que aquilo não era meu. Mas sabe o que é pior? Para quem não me conhecia, passava tranquilo. As letras, o formato, tudo parecia convincente bastante para enganar qualquer um que só batesse o olho. Expliquei para a funcionária que aquela assinatura não era minha, que eu nunca tinha estado ali antes, que eu nunca tinha autorizado nada disso. Ela ficou com uma cara de pânico. Disse que nunca tinha passado por uma situação dessas, que ia chamar o gerente. O gerente apareceu, um senhor careca, de óculos, com uma cara de poucos amigos. Me ouviu com a maior atenção, olhou o contrato, pediu desculpas pela situação e disse que o departamento jurídico da imobiliária ia ter que ser acionado. Ele me perguntou se eu queria abrir um boletim de ocorrência para formalizar a denúncia. E olha, eu confesso que naquele momento, a vontade que eu tinha era de sair de lá direto para a delegacia. Mas aí vem aquele dilema emocional, né? Porque por mais que eu estivesse morrendo de raiva da Thalita, a gente tinha anos de amizade. Eu ainda estava tentando acreditar que talvez aquilo fosse só um surto momentâneo dela e que ela ia dar um jeito de resolver tudo antes de eu precisar envolver polícia. Disse pro gerente que ia pensar e que antes eu queria conversar com a própria Thalita de novo. Voltei para casa, com a cabeça fervendo. Assim que cheguei, peguei o celular e mandei um áudio de uns 2 minutos para ela, esculachando tudo. Falei da gravidade do que ela tinha feito, que a imobiliária já estava ciente, que o gerente ia chamar o jurídico, que eu podia ir na polícia a qualquer momento e que ela tinha 24 horas para desfazer aquela loucura antes que eu tomasse uma atitude mais drástica. A resposta dela veio em menos de 5 minutos. Um áudio choroso, dramático, dizendo que ela estava desesperada, que o dono do apartamento era super rígido, que se ela perdesse aquele contrato ia ser despejada da casa da tia no dia seguinte, que ela estava vivendo um pesadelo. E para piorar, ela ainda tentou me jogar a culpa. Se você tivesse me ajudado desde o começo, eu não teria precisado fazer isso. Olha, nessa hora, eu respirei tão fundo que quase fiquei tonta. Passei a noite inteira conversando com minha mãe, com uma amiga que é advogada e pesquisando no Google as consequências jurídicas de tudo aquilo. Descobri que, além de falsidade ideológica, ela podia ter cometido o uso de documento falso, e eu podia, sim, processá-la. Mas o que mais me assustava era o risco real de eu acabar com meu nome sujo se ela atrasasse o aluguel. No dia seguinte, antes de eu tomar qualquer decisão, quem me liga? A própria Thalita. E com uma novidade que me deixou de queixo caído, ela tinha decidido ir até a imobiliária para tentar resolver tudo da maneira dela. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela disse apenas: "Confia em mim, amiga. Eu vou dar um jeito. Não precisa fazer escândalo." Mal sabia eu que o jeito dela resolver seria ainda mais absurdo do que o golpe inicial. Ela foi até a imobiliária, inventou a história mais mirabolante possível. Disse que tudo não passava de um grande mal-entendido, que eu tinha assinado sim, mas que provavelmente eu estava com amnésia por causa de uma medicação que eu estava tomando. Sim, você leu certo. Ela simplesmente me diagnosticou com amnésia na frente de um gerente de imobiliária. O gerente ficou indignado, me ligou na mesma hora e contou tudo. Eu quase infartei de tanta raiva. Agora, além de falsa, a Thalita ainda estava querendo me pintar de louca. Peguei meu celular, abri o bloco de notas e comecei a listar tudo que ela tinha feito até ali. Falsificação de assinatura, uso indevido de dados pessoais, exposição a risco financeiro, calúnia e agora, difamação. A paciência que eu ainda tinha se esgotou naquele momento.
Não tinha mais desculpa que desse jeito. Eu sabia exatamente qual seria meu próximo passo. E foi assim que, sem pensar duas vezes, eu peguei minha bolsa e fui direto para a delegacia. Quando eu coloquei os pés dentro daquela delegacia, parecia que um peso gigantesco tinha saído das minhas costas. Eu nunca tinha feito um boletim de ocorrência na vida, mas naquele momento, a indignação era tão grande que eu entrei com a cabeça erguida, já decidida que não ia sair dali sem registrar tudo. Fui direto para o balcão de atendimento e expliquei a situação para a policial que estava lá. Ela me ouviu com uma cara de quem já tinha visto cada coisa absurda na vida, mas mesmo assim, quando eu falei a parte da assinatura falsa, ela regalou os olhos e soltou um "nossa, amiga da onça, hein?". Eu dei uma risadinha nervosa e respondi: amiga não, ex-amiga, né? Porque depois dessa, nem bom dia ela tem mais de mim. A policial pediu meus documentos e começou a digitar o boletim com a maior calma do mundo, enquanto eu contava em detalhes tudo o que tinha acontecido, desde a ligação da imobiliária, passando pelo contrato falso, até a história ridícula da amnésia que a Thalita inventou para tentar se safar. Quando eu terminei, ela me entregou o BO e disse que o próximo passo era esperar a delegada chamar a Thalita para prestar esclarecimentos. Só que a cereja do bolo foi quando ela me explicou que o caso dela podia virar processo por falsidade ideológica e uso de documento falso. E dependendo da avaliação, ela ainda podia pegar até 3 anos de reclusão. Na hora eu pensei, nossa, 3 anos, dá até para ela decorar o Código Penal de tanto que vai ter tempo livre. Saí da delegacia com uma mistura de alívio e nervosismo. Porque apesar de estar fazendo o que era certo, eu sabia que o barraco estava só começando. No caminho para casa, meu celular não parava de apitar. Thalita tinha me mandado mais de 20 mensagens, todas com aquele tom dramático que só ela sabia fazer. Tinha áudio chorando, texto dizendo que eu estava acabando com a vida dela, ameaça velada dizendo que se eu levasse isso adiante, ela ia contar coisas sobre mim que ninguém sabia. Até hoje não sei o que ela queria dizer com isso, porque eu sou mais limpa que filtro de água novo. E como se não bastasse, ela ainda teve a cara de pau de ligar para minha mãe. Ligou e fez o maior drama, dizendo que eu estava sendo cruel, que ela ia perder o apartamento, que ia ficar na rua, que a vida dela estava nas minhas mãos. Minha mãe, claro, deu a resposta que toda mãe de filha brava dá: minha filha maior de idade, responsável pelos próprios atos. Você que arque com as consequências dos seus. Quando minha mãe me contou que tinha desligado o telefone na cara dela, eu quase bati palma. No dia seguinte, eu fui trabalhar tentando fingir que minha vida estava normal, mas no fundo eu estava um caco de nervos. E é óbvio que a fofoca correu solta. No grupo das amigas, a história já estava viralizando. Tinha gente me mandando mensagem dizendo que já desconfiava da Thalita fazia tempo, outras chocadas com a audácia dela, e teve até uma que disse: menina, você precisa contar isso no Twitter. Vai bombar. Eu só conseguia rir da desgraça. Só que a Thalita não parou por aí. Como ela percebeu que o drama emocional não ia me fazer recuar, ela decidiu apelar para a chantagem emocional. Me mandou uma foto dela fazendo as malas, com legenda: parabéns, agora eu tô oficialmente sem teto. Depois, mandou outra foto chorando, deitada no sofá da casa de uma amiga, como se fosse uma refugiada de guerra. O ápice foi quando ela postou nos stories um textão falando de amizades que te apunhalam pelas costas e pessoas que preferem a justiça dos homens à justiça do coração. Me marcou no story, para todo mundo ver. A vergonha alheia foi tanta que eu só consegui bloquear ela na hora. Uns 2 dias depois, recebi uma ligação da delegacia. A Thalita tinha sido intimada para depor. A moça da polícia me explicou que eles iam ouvi-la nos próximos dias e que o caso seria encaminhado para o Ministério Público se ela não apresentasse uma solução imediata. Eu já estava me preparando psicologicamente para esse processo todo, mas o universo tem sempre um jeito especial de piorar as coisas. Porque no meio de todo esse caos, adivinha quem resolveu aparecer? O proprietário do apartamento. Isso mesmo, o dono do imóvel. Um senhor de uns 60 e poucos anos, advogado aposentado, daqueles que não deixam passar uma vírgula errada. Ele ficou sabendo da fraude e foi pessoalmente na imobiliária querer saber quem era a fiadora que tinha sido envolvida sem consentimento. E claro, eles passaram meu contato. Ele me ligou com uma educação impecável, mas com aquele tom que você percebe que a pessoa está segurando a indignação. Disse que entendia minha situação, que eu claramente tinha sido vítima de uma fraude, mas que precisava me informar que, caso a Thalita causasse algum prejuízo, ele não ia hesitar em entrar com uma ação para garantir os direitos dele como proprietário. Ou seja, além de tudo, eu ainda estava na mira do dono do apartamento. Quando desliguei, eu sentei no sofá e comecei a rir. Rir de nervoso, claro.
Porque eu me vi numa situação completamente surreal, com a ex-amiga tentando me manipular, com a polícia envolvida, com a ameaça de processo do proprietário e com metade das pessoas que me conheciam acompanhando tudo como se fosse episódio de série de streaming. E o mais irônico de tudo, enquanto eu estava lá, surtando com a possibilidade de ter meu nome sujo, a Thalita estava nos stories postando selfie com legenda: gratidão pelos verdadeiros amigos que ficaram do meu lado nessa fase difícil. Ela realmente vivia num universo paralelo. Mas o que ela não sabia era que o pior ainda estava por vir. Porque quando o caso chegou oficialmente na mão da delegada, a primeira providência foi convocar uma perícia para analisar a assinatura. E foi aí que a situação dela começou a desmoronar de vez. Quando eu recebi a notícia de que ia ter perícia na assinatura, eu senti que a justiça estava começando a dar aquele passinho gostoso na direção certa. Porque uma coisa era eu dizer que a assinatura era falsa. Outra coisa era ter um laudo técnico, assinado por perito, carimbado e validado, dizendo que aquela rabiscada no contrato não era minha nem se eu tivesse escrito bêbada, com a mão esquerda e de olhos fechados. E Thalita, coitada, ainda estava achando que estava arrasando. No Instagram, ela estava numa vibe coaching espiritual, postando frases como a verdade sempre aparece e tudo que vai, volta. E eu pensava, vai voltar sim, direto em forma de intimação. No dia marcado, fui chamada para fazer coleta da minha assinatura oficial, aquelas várias versões para comparação: assinatura normal, em letra cursiva, em caixa alta, devagar, rápida, nervosa. Parecia até que eu estava participando de um teste psicológico. O perito me explicou que eles analisam inclinação da letra, pressão da caneta, espaçamento, é quase CSI da caneta. Ele só me pediu para não mudar meu jeito de assinar por nervosismo, porque qualquer tentativa de melhorar ou forçar podia comprometer a análise. E eu ali, suando pela palma da mão, tentando manter o traço firme como se eu fosse a própria calígrafa da monarquia britânica. Passaram-se uns dias e a delegada me ligou com aquele tom profissional, e ao mesmo tempo, com uma pontinha de deboche. Confirmado, viu? A assinatura no contrato é falsa. Não tem um traço igual. A perícia foi categórica. Eu quase soltei um aleluia no meio da ligação. Agora não era mais minha palavra contra dela. Era fato. Documento. Prova técnica. E o melhor, isso complicava ainda mais a situação dela, porque não dava mais para fingir erro, não dava para dizer que eu tinha assinado sem perceber, não dava para dizer que era parecido, era fraude. Com F maiúsculo. A delegada disse que com o laudo em mãos, o inquérito seria fechado e enviado ao Ministério Público, e que as acusações de falsidade ideológica e uso de documento falso iam ser encaminhadas. Eu, como parte prejudicada, podia também abrir um processo cível pedindo danos morais. E aí eu pensei, é agora que eu vou pedir até o tempo que eu perdi chorando no banheiro por causa dessa criatura. Já comecei a fazer conta mental. O Uber que eu gastei para ir na imobiliária, o plano de dados extra que comprei para mandar áudio esculachando ela, os lanches que comi por pura ansiedade, eu ia cobrar até o estresse emocional. Mas aí, enquanto eu estava começando a montar minha pastinha da vingança organizada, Thalita aparece com mais uma pérola. Mandou uma mensagem longa, num tom totalmente paz e amor, como se nada tivesse acontecido. Oi amiga, tudo bem? Espero que sim. Estive pensando muito e queria saber se a gente pode conversar, de coração aberto. Sinto que tudo isso fugiu do controle e que a gente podia resolver de forma mais leve. Eu li aquilo e quase caí da cadeira. A audácia de tentar resolver uma fraude documental com uma conversa de coração aberto. A mulher estava me tratando como se tivesse usado minha blusa sem pedir, não como se tivesse me enfiado num contrato judicial às escondidas. Mas o melhor, o ápice da palhaçada, veio 2 dias depois. Fui chamada de novo na imobiliária, porque a Thalita tinha comparecido lá com uma solução. Eu, claro, fui lá para ver qual seria a nova palhaçada do dia. E não é que a criatura foi lá com uma nova fiadora. Uma prima distante dela, que ninguém conhecia, que apareceu com um contra-cheque estranho e um RG que parecia feito na gráfica do bairro. A imobiliária recusou na hora, dizendo que os documentos eram inconsistentes. E aí, no desespero, ela tentou apelar de novo, mas ela tem um nome limpo, nunca atrasou uma conta. O gerente respondeu: nem aqui consta esse CPF. E mesmo se constasse, depois desse escândalo, só aceitamos com comprovação completa. Ela saiu batendo porta, gritando que estava sendo perseguida, discriminada, injustiçada. E você acha que parou por aí? No mesmo dia, a Thalita apareceu no meu trabalho. Sim,
Teve o desplante de ir até a recepção da empresa onde eu trabalho, pedir para falar comigo, e quando eu soube quem era, desci achando que ela ia finalmente pedir desculpas. Ingénue. Ela chegou toda teatral, com uma bolsinha atravessada no corpo e óculos escuros. Sim, estilo celebridade em decadência, e falou: "Vim só te pedir uma coisa, não destrói minha vida. Você sabe que eu não fiz isso por mal. Foi desespero. Você era minha última esperança." Eu respondi: "E eu fui sua esperança ou sua vítima? Porque são coisas bem diferentes." Ela começou a chorar, atraiu olhares de todos na recepção e soltou a seguinte pérola: "Você sempre foi melhor do que eu", todo mundo dizia. Eu só queria uma chance de mudar minha sorte. Nessa hora, eu vi que a questão não era só legal. Era emocional, era inveja acumulada, era um caldeirão de recalque que ferveu e entornou em forma de golpe. Disse que não tinha mais nada para conversar com ela, que ela respondesse na justiça, e que eu esperava nunca mais ver o rosto dela. Ela saiu chorando, fazendo escândalo, dizendo que eu era fria, sem coração, que tinha destruído anos de amizade por causa de um papel. Mas o que ela não entendeu é que não era sobre o papel. Era sobre o limite. O mínimo de respeito. O básico da confiança. E se nem isso ela conseguia entregar, não era amiga, era ameaça. Só que, como sempre, o destino adora dar um toque final dramático nessas histórias. E a bomba final ainda estava para explodir, bem no dia da audiência. Chegado o dia da audiência, eu já estava me sentindo a protagonista de novela das 8, com aquele misto de ansiedade, nervosismo e vontade de sair correndo. Eu nem dormi direito na noite anterior, fiquei revendo mentalmente tudo o que ia falar, me preparando para responder perguntas, me imaginando encarando aquela Thalita com aquele olhar que diz: "Eu não acredito que você fez isso comigo." Só que, diferente das novelas, eu não tinha um maquiador me esperando, nem uma equipe de apoio me segurando. Era eu, minha história, meu contrato falso, meu nervosismo e aquele vestido simples que eu tinha escolhido no dia anterior achando que ia ser só uma audiência rápida. Cheguei cedo no fórum e já vi aquela muvuca de gente. Advogados com pastas enormes, pessoas nervosas conversando baixo, policiais de plantão e a típica fila para entrar na sala. Fui me acomodando na sala de audiência, sentindo o peso da situação caindo nas minhas costas como um cobertor pesado em noite de frio. Quando a delegada entrou, todo mundo silenciou. Ela leu o resumo do caso, chamou os envolvidos, e aí a Thalita entrou. Como ela conseguiu aparecer com aquela cara de quem tá inocente, eu nunca vou entender. Parecia até que ela tinha ensaiado um discurso decorado para parecer arrependida. Mas já naquela hora eu percebi que o teatro ia ser longo. Quando a palavra foi dada para mim, comecei a contar tudo de forma clara e firme. Expliquei como descobri o contrato, como ela usou minha assinatura sem autorização, e como isso me prejudicou não só financeiramente, mas emocionalmente. Falei da minha confiança traída, do medo de ver meu nome sujo, da vergonha de enfrentar família e amigos com essa história toda rolando. Falei do laudo da perícia, das mensagens, das tentativas dela de manipular minha família e minha vida. A delegada anotava tudo, fazia perguntas pontuais, e a cada resposta minha, eu sentia que estava tirando um peso enorme do meu peito. Quando chegou a vez da Thalita falar, ela se fez de vítima. Contou uma história cheia de lágrimas falsas. Disse que cometeu um erro por desespero, que nunca quis me prejudicar, que estava passando por uma fase difícil, que eu devia perdoar e blá blá blá. Tentei não rir da cara de pau, mas confesso que foi difícil segurar a vontade de soltar um "ah, pelo amor de Deus, já chega dessa novela." Lá no fundo da sala, algumas pessoas cochichavam, outras olhavam meio desconfiadas para ela. Já dava para sentir que o público estava do meu lado, só esperando a delegada soltar aquele "tá bom, próxima testemunha." Depois dos depoimentos, a delegada explicou que o processo seguiria, e que a justiça ia avaliar as provas e decidir o destino da Thalita. Disse que, enquanto isso, eu devia tomar cuidado, porque às vezes essas pessoas tentam reverter a situação com outras manobras, mas que eu estava no caminho certo. Saí da audiência me sentindo leve, mas ciente que o processo ia demorar. E, claro, que a Thalita não ia me deixar em paz. E não é que não deixou mesmo. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo para me desestabilizar. Mandava mensagens às 3 da manhã, ligava em horários impossíveis, aparecia na minha casa fingindo que queria conversar. Eu, claro, evitava ao máximo. Cheguei a mudar o número do celular e até bloqueei as redes sociais dela, mas ela dava um jeito de entrar em contato por meio de outras pessoas. Foi uma novela à parte. Teve até um dia que ela apareceu no portão do meu prédio, chorando e implorando para que eu reconsiderasse, dizendo que se eu não parasse, ela ia perder tudo. Naquele momento, quase abri a porta só para dar uma bronca do tamanho do mundo.
Por quê, né? Se a pessoa já colocou seu nome numa enrascada dessas, tem que ter coragem para assumir as consequências, não vir chorar feito novela mexicana. Por outro lado, comecei a receber um apoio incrível das pessoas que ficaram sabendo da história. Várias amigas me ligavam para dar força, uns até se prontificaram a testemunhar a meu favor, o que me deixou mais confiante. Senti que, mesmo com toda a bagunça, a verdade estava do meu lado, e isso vale muito. Comecei a perceber que algumas amizades verdadeiras surgiram desse caos, e que, no fim das contas, a vida sabe separar quem é quem. Além disso, no trabalho, as pessoas também ficaram sabendo. E eu pensei que fosse virar chacota, mas não. Foi diferente. Muitas colegas se mostraram solidárias, entenderam o quão complicada era a situação e até me deram uns toques sobre como lidar com essas situações. Foi um aprendizado e tanto. Enquanto tudo isso rolava, eu não consegui deixar de ficar pensando no que levou a Thalita a fazer tudo aquilo. Não tô aqui para julgar, mas certamente a pessoa que falsifica a assinatura e coloca outra no contratos escondidas é alguém que passou por algum tipo de aperto, desespero ou, pelo menos, um descontrole emocional enorme. Mas isso não justifica. A linha entre o que é errado e o que é desesperado é tênue, mas existe. E atravessá-la pode acabar destruindo vidas, não só a da pessoa que erra, mas a dos outros ao redor. Eu tive que aprender a lidar com isso, a dor da traição, a vergonha, a raiva, mas também a força para continuar. E, se tem uma lição que fica, é essa: cuidado com quem você confia. E não só isso, confie, mas sempre com o pé atrás. Porque, no fim das contas, nem todo mundo que se diz amigo merece ser chamado assim. E agora? Agora só me resta esperar o desenrolar da justiça, continuar me protegendo e, claro, contar essa história para todo mundo que quiser ouvir. Porque se tem uma coisa que a gente aprende em meio a tanta confusão é que o melhor remédio para a traição é desabafar, e um bom drama, claro. Depois da audiência, tudo parecia estar caminhando para um desfecho. Só que com Thalita, não existe final feliz sem um drama extra, né? Mal consegui respirar aliviada, quando começaram as surpresas. Ela apareceu com mais uma ideia maluca, dessa vez envolvendo minha família. Como se não bastasse a confusão que ela já tinha criado na minha vida, ela resolveu que a melhor forma de se safar era plantar dúvidas com meus parentes. Mandou mensagens, ligou para minha mãe dizendo que eu estava mentindo, que eu tinha abandonado ela no pior momento. Minha mãe, coitada, ficou desesperada e começou a me cobrar explicações. Tive que sentar com ela, abrir o jogo sobre tudo, explicar desde o contrato falso, até as mensagens ameaçadoras, os áudios em que Thalita tentava manipular minha cabeça. Foi difícil, porque minha mãe é super protetora e isso tudo mexeu demais com ela. Só consegui convencer que estava falando a verdade porque mostrei as provas, as cópias do contrato, o laudo da perícia, tudo documentado. E olha que, para ela, ouvir que alguém usou minha assinatura para um contrato desconhecido parecia coisa de filme de terror. Enquanto isso, Thalita continuava com sua atuação digna de Oscar. Aparecia de surpresa na porta da casa da minha avó, que é super carente e sempre recebia ela com um sorriso. A vovó até achava que ela estava arrependida. Eu quase chorei quando fiquei sabendo disso, porque minha avó é a pessoa mais doce que existe e não merecia ser usada como arma numa briga tão suja. Tive que ir pessoalmente até lá, explicar o que estava acontecendo, pedir que não deixasse ninguém entrar na casa dela sem minha autorização. Foi uma das partes mais tristes de toda essa história, ver que uma amiga era capaz de usar até a família contra mim. Além disso, no trabalho, a situação virou assunto. Colegas que antes só me cumprimentavam na saída da sala passaram a me olhar com aquela cara de nossa, que barra. E eu tive que lidar com isso também, explicar que a história não era invenção, que eu estava tomando todas as providências legais. Até o RH foi acionado, porque tem sempre aquele risco de as coisas escaparem do controle. A empresa queria garantir que não houvesse nenhum problema jurídico envolvendo meu nome e a Thalita. Teve até um papo sério com meu chefe, que me perguntou se eu estava bem, se precisava de algum tipo de suporte. Fiquei tocada com o apoio, porque às vezes parece que só o burburinho externo cresce, mas dentro do seu ambiente profissional ninguém se importa. Mas nesse caso, pelo menos, eu podia contar com uma estrutura ali. Enquanto isso, o processo avançava devagar, mas avançava. A Thalita, cada vez mais acuada, começou a usar os meios digitais para tentar me desestabilizar. Criou perfis falsos nas redes sociais, onde me atacava anonimamente, espalhava versões distorcidas da história e tentava me fazer parecer a vilã da novela. Mas a internet é fogo, né? Tem hora que é amiga, tem hora que é inimiga. Porque, do nada, começaram a aparecer mensagens de outras pessoas que tinham passado por problemas com ela.
Algumas até com golpes semelhantes, outras com pequenas fraudes e mentiras. Era um desfile de testemunhos que, sem querer, desmontavam a farsa montada por ela. Decidi juntar tudo isso, toda essa enxurrada de provas e relatos, para entregar ao meu advogado. A ideia era montar um dossiê completo, para mostrar que aquela história não era um caso isolado, mas um padrão de comportamento. Isso deixaria a situação da Thalita ainda mais complicada na justiça. Sabe aquela sensação boa de estar finalmente com o jogo na mão? Foi assim que me senti. Cansada? Sim, mas armada e pronta para a luta. Claro que, do lado pessoal, nem tudo foram flores. Passei por momentos de insegurança, de dúvida, às vezes até achando que tinha feito a coisa certa ou que devia tentar perdoar. Porque a amizade é isso, né? A gente quer acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando elas nos provam o contrário. Foi difícil manter a cabeça no lugar e não deixar a raiva tomar conta. Muitas vezes pensei em desistir de toda a situação, em enterrar o passado e tentar esquecer o nome da Thalita da minha vida. Mas aí eu lembrava do que aprendi. Confiar demais pode ser um erro, mas não confiar em ninguém é pior ainda. O lance é saber quando puxar o freio e quando abrir o coração. E Thalita claramente atravessou a linha do aceitável. Com o tempo, a poeira foi baixando. A Thalita sumiu do mapa depois que a justiça apertou o cerco. Eu continuei a minha vida, agora mais atenta, mais preparada para não deixar ninguém passar a perna em mim. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que aconteceu como uma lição valiosa, daquelas que a gente não quer repetir, mas que fazem a gente crescer. E, claro, não posso deixar de rir da cara de pau dela em tentar me colocar como fiadora sem meu conhecimento. Gente, tem cada uma. No final das contas, o que fica dessa história é a importância de estar sempre alerta, de proteger seu nome, sua reputação e seus direitos. E de não ter medo de ir até o fim quando alguém tenta te passar a perna. Porque, olha, a gente até pode perder um pouco a fé nas pessoas, mas a fé na justiça e na nossa força para dar a volta por cima não pode morrer nunca. E é isso, minha gente. Essa foi a saga da Thalita, a amiga que virou uma vilã com assinatura falsa e golpe nos contratos. Uma história que virou aprendizado, drama e, claro, muita fofoca boa para contar por aí. Se inscreve e ativa o sininho para mais.